O meu nome é Maria Luísa Armindo Adão. De uma forma mais encurtada, tratam-me por Mari, pelas pessoas que conhecem-me. Se fosse para ser um animal, eu seria o tubarão. O tubarão representa a liberdade, visto que o seu lugar de habitação é o mar. A visão é um ponto muito sensível, digo, porque eu tenho muitos problemas com visão. Já tive na infância problemas piores, bem piores mesmo. Mas hoje em dia, não digo que passou totalmente, porque nunca passa totalmente. O albinismo vem juntamente com o problema de visão e contam-se os albinos que não sofrem o problema de visão. Então, quando temos aquela dificuldade de estamos na rua, tem muito sol, aí a visão já fica assim mais baixa do que já é. Um carro está a vir a uma certa distância, a pessoa simplesmente não dá conta, porque os olhos já estão ocupados devido ao sol, aquela dificuldade. Às vezes tem carros que simplesmente não buzinam, pessoas que não sabem dirigir, e ainda tem aquela de dizer distraída, e às vezes não é distração, é simplesmente dificuldade ao enxergar o obstáculo que está aí à frente. Uma vez que nós temos sensibilidade ao sol, quando somos muito expostos ao sol, corremos o risco de acontecer queimaduras solares. E quando acontece queimadura solar, alguns ficam com feridas na pele, outros ficam com queimaduras mesmo, e uma vez passado um tempo, essa queimadura vai sarando e essa pele queimada meio que depela, que nem uma cobra, a mudar de pele. Eu sei que o albinismo é nada mais, nada menos que a ausência da última camada da pele, a camada que dá a coloração, chamada de melanina, que pode afetar a coloração da pele, dos olhos e do cabelo, vindo também com a fragilidade aos raios solares e a visão, como eu já havia dito. Eu me apercebi que era tratada diferente na infância, quando eu comecei a ter contato com as crianças da minha idade na escola. Estou andando na rua com os meus pais ou com irmãos, tinha crianças a correrem, a fugir. Hoje em dia também tem, né? Mas é mais os bebês. Os bebês são inocentes, não sabem, estão mais habituados com pessoas de pele escura, e verem uma boneca aí andante e falante seria estranho para todo mundo. Então foi a partir daí, quando eu comecei a conhecer crianças da minha idade fora do seu familiar, que me apercebi que tratavam-me diferente, positiva e negativamente. Uma expressão que eu acho que não devia ser dirigida a nós albinos é o quilombo. Muitas pessoas não sabem o que significa quilombo, mas quilombo é um termo foi muito usado antigamente, que tinha a ver com certos escravos. Então, chamando de quilombo, praticamente está a dizer que os albinos são escravos, e isso é feio. Mesmo quando eu não sabia exatamente o significado, eu já não gostava que me chamassem assim. É albino e não quilombo. No seu familiar, eu sou muito bem tratada. Sou uma filha como qualquer outra, não há diferenças, não há racismo, não há nada disso. As crianças super entendem. Às vezes, quando vem um albino na televisão, dizem: olha, Mari, tua família, mas eu faço o possível de explicar que não é exatamente isso. Eles têm uma noção do que é o albinismo. E não há diferenças por parte nem dos pais, nem dos avós, nem dos irmãos. Há mesmo harmonia, posso dizer assim. A minha autoestima já teve tempos que foi muito baixa devido ao bullying na escola, ao olhar diferente por parte das crianças na escola e na rua. Mas hoje em dia eu digo que já passei por tudo isso e o autoestima está lá bem em cima. Independentemente de tudo, independentemente de alguém hoje em dia querer rebaixar, eu sei o que eu valho. Se uma pessoa não tem autoestima, praticamente não tem nada. Sim, não nego que já surgiram pensamentos sobre suicídio. Já várias e várias vezes. Esses pensamentos malignos passaram pela minha cabeça, mas hoje em dia já não tenho mais. Já cresci, amadureci e notei que aquelas pessoas simplesmente não sabiam o que falavam. Então eu perdoo todas elas. Eu me considero uma fofa. Considero-me uma fofa. Quem acha o contrário é na conta dele. Mas
já teve tempos que eu me perguntava e questionava a Deus por que ser albina, por que essa cor? E eu me sentia mesmo insuficiente diante disso, mas já superei. Se fosse para escolher de que cor seria, eu simplesmente escolheria ser albina novamente. Escolheria ser albina novamente porque todas as coisas que eu já passei, o bullying, a discriminação, a indiferença por parte de muita gente, tornaram a pessoa que eu sou hoje. E eu me orgulho dessa pessoa que eu me transformei hoje. E vou estar sempre em constante mudança, eu sei, isso faz parte do processo. Mas nunca mais, eu desde que pensei em suicídio, eu decidi que nunca mais ia meter o meu albinismo em dúvida, a minha cor da pele, a minha essência. E se Deus quer que eu seja assim, então eu serei até os últimos dias da minha vida. Eu, sendo angolana, morando cá, eu não digo que o racismo aqui seja o pão de cada dia. Não digo isso porque hoje em dia eu ando na rua normalmente, tem pessoas a admirarem, tem pessoas a elogiarem, tem mais pessoas a elogiarem e apoiarem do que pessoas a crucificarem e a falarem mal. Então eu digo que, pelo menos aqui em Luanda e Angola, o racismo sobre exatamente o albinismo não está assim acentuado, é algo que vai e vem, mas não está uma taxa tão alta. E aqui em África acredito que também é um dos continentes que tem mais albinos. Sim, acredito que seja isso, mas não há uma taxa alta para crucificarem os albinos ou a não aceitação, porque mesmo sabendo aqui em África e Angola, tem acontecido muitas campanhas de conscientização quanto ao albinismo. Para os albinos que têm problema de autoestima, que ainda não se aceitaram, que ainda prestam atenção ao bullying, eu digo stop, para. Só faz bullying quem não se sente suficiente. E você é muito suficiente para ti, para os outros, para a tua família. Se a pessoa diz que você é feio, tá bem. Não ligue isso. Você é uma pérola, você é uma joia. O albinismo não é uma doença, não é uma patologia. O albinismo é simplesmente uma condição física, é um diferencial que temos dos outros, simplesmente isso. Um albino tem uma cabeça como tu, um albino tem os membros superiores e inferiores como tu, mesmo nascer sem um membro, ainda assim é uma pessoa. Então vamos parar de discriminar os albinos. Se fosse para ser um objeto, eu seria uma camanga. Uma camanga que quer dizer um diamante, algo que brilha muito, e eu brilho, e por isso eu digo sou um diamante.